Mais uma vez, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso painel, né? Como de costume, temos 3 perguntas que foram formuladas pela coordenação do evento, né? A primeira pergunta eu vou passar aqui para a nossa professora Cristiana Fortini, né? E o tema é o seguinte: o projeto do novo marco regulatório das licitações e contratos, tal como aprovado na Câmara dos Deputados, contribui para a melhoria da segurança jurídica por parte dos agentes públicos e dos privados? Com a palavra a professora Cristiana, que muito nos honra com a sua presença. Bom, 5 minutos, professor. bom dia a todos. É um prazer dividir esse momento de discussão com os professores Marçal, Jader e Vera. E dentro da organização que nós nos propusemos, coube a mim abordar inicialmente a primeira pergunta. Na verdade, em 5 minutos, a gente não consegue esgotar todas as possibilidades que uma pergunta sobre segurança jurídica oferece. Eu resolvi, então, fazer breves menções a 2 coisas que me parecem extremamente importantes. Quando nós pensamos em segurança jurídica nas contratações públicas, podemos pensar sob a ótica dos agentes públicos, então identificar no PL o que ele traz em termos de ferramenta, em termos de manancial, para aprimorar ou para conferir alguma segurança jurídica, num cenário em que a insegurança jurídica é o que colore as relações da contratação pública, e também pensar sobre o ponto de vista dos agentes econômicos. No que diz respeito aos agentes públicos, eu acho interessante nós considerarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que o PL ele não resolve algo e que, evidentemente, do ponto de vista de uma simples lei ordinária, seria impossível, que é a discrepância entre aquilo que a ordem jurídica brasileira, em especial a Constituição de 88, oferece em termos de proteção, em termos de aparato, em termos de padrão remuneratório para os organismos de controle, e aquilo que a ordem jurídica brasileira, partindo da Constituição de 88, também oferece para aqueles que executam. Nós percebemos que a Constituição, na tentativa de fazer com que a administração pública não desviasse do padrão de comportamento que é considerado adequado, ela fortaleceu os organismos de controle, e os organismos de controle, para além de terem uma visão privilegiada, porque é uma visão, na maioria dos casos, de retrospectiva, então é uma visão muito mais fácil, é um olhar muito mais amplo, são ainda premiados com um padrão remuneratório e um aparato estatal diferenciado. Este já é um dado importantíssimo que precisa ser cotejado quando nós falamos de segurança jurídica. Porque não há possibilidade de dizer que um projeto de lei vai resolver o problema de segurança jurídica do ponto de vista dos agentes públicos, pensando que esses agentes públicos ainda carecem de uma série de ferramentas, em especial de um espírito de profissionalização. Vocês vejam que o IPEA, numa nota de 2014, já reclamava a não existência de uma carreira de contratação pública no Brasil, ou seja, de que nós nos sujeitamos a concursos públicos, ou as pessoas se sujeitam a concursos públicos, sem que esses concursos públicos sejam vocacionados especificamente para cargos e empregos ligados à contratação pública, e depois são dirigidas ao exercício dessas funções com uma total ausência de profissionalização e de preparo. Essa é uma nota de 2014. Por outro lado, a OCDE já indicava que boa parte dos países que a integram são países que, preocupados com a questão da contratação, que, para além das finalidades óbvias, é utilizada ou pode ser utilizada como instrumento de política pública, esses países já se preparam para terem pessoas que são efetivamente, desde o momento da sua seleção, selecionadas com vistas a atuar no segmento da contratação pública. Essa não é a realidade do Brasil, e o PL não enfrenta isso com todas as armas que poderia enfrentar. Nós continuamos a não ter previsão no PL para uma carreira de contratação pública. Há efetivos avanços, mas esses avanços não são suficientes, no meu modo de entender. Então, a gente percebe, por exemplo, a menção às escolas de governo, que
precisarão ser, em boa parte do país, ressuscitadas ou criadas como ambientes de gestação desses profissionais, assim como também se reclama a participação dos tribunais de contas, através das suas escolas, na tentativa de aperfeiçoar esses servidores. E este dado é um dado interessante porque isso conjuga com a ideia de segurança jurídica. Para pensarmos em segurança jurídica, nós precisamos pensar também na preparação desses servidores. Um outro aspecto que eu acho que é interessante, extremamente polêmico, conta com uma resistência profunda dos tribunais de contas, é aquele dispositivo do artigo 169 que faz referência a uma possibilidade de consultas para casos concretos. Na medida em que os órgãos de controle, exatamente porque, na maioria das vezes, fazem uma avaliação, que é uma avaliação com algum grau de distanciamento temporal daquele fato que já se realizou, convida-se os tribunais de contas, a partir da consulta que lhes será dirigida, a fazer uma avaliação específica sobre um caso concreto. A resistência dos tribunais de contas está em dois momentos específicos. Primeiro, porque o PL está fixando um prazo de 30 dias para esta resposta a casos concretos, e os tribunais de contas entendem que esse prazo é um prazo absolutamente insuficiente para que seja efetivamente possível a pronúncia pelo órgão. E segundo, porque entendem que há uma violação à Constituição na medida que se está a interferir no funcionamento do Tribunal de Contas, o que exigiria uma alteração na lei orgânica, e a lei orgânica, para ser alterada, dependeria de uma iniciativa do próprio Tribunal de Contas da União. De qualquer forma, esta é uma resposta importante que o PL, apesar das polêmicas, oferece, exatamente na tentativa de diminuir, de minimizar o ambiente de incerteza e de insegurança. No ano passado, eu comentava que a gente não vive um direito administrativo do medo, a gente vive um direito administrativo do pânico. Então, as pessoas, tanto quanto possível, estão fugindo do cenário da administração pública e estão fugindo do cenário da administração pública, em especial neste da contratação, dada a pluralidade de controles que vai recair sobre isso. Uma outra coisa que eu acho interessante pontuar, e aqui a ideia é realmente apenas pontuar, que do ponto de vista dos agentes econômicos, há alguns avanços que eu acho que são consideráveis. Nós sabemos, e pensando nas contratações públicas ordinárias, tradicionais, mesmo que a gente fosse para um ambiente de PPP, mas sobretudo nas contratações públicas ordinárias e tradicionais, há um desnível do ponto de vista das prerrogativas, do ponto de vista do poder, do ponto de vista da condução da relação contratual. E sabemos que a administração pública goza e continuará a gozar no futuro modelo de contratação pública de algumas ferramentas que não são disponibilizadas de mão dupla. Então, do ponto de vista das sanções, é a administração pública, numa relação contratual ordinária, aquela que poderá entender fim de um procedimento administrativo apurativo pela aplicação de sanções ao particular. Nós não temos isso no caminho inverso. Essa possibilidade de aplicar sanções, ela é também utilizada pela administração pública como um instrumento de persuasão, para se falar uma palavra mais elegante, diante do particular. Então, os contratados que se sentem ameaçados, que se sentem amedrontados, passam a tomar determinadas atitudes, porque assim lhe solicita a administração pública, exatamente na tentativa de evitar uma punição. Punições que podem ser absolutamente severas no cenário da contratação. Afinal, a gente tem uma pena de morte administrativa, que é a declaração de inidoneidade. E a forma como a Lei 8666 disciplinou a questão das sanções favorecia, e ainda favorece, esta possibilidade de a administração pública lançar mão, nem sempre com espírito republicano, exatamente na tentativa de levar o particular a adotar um determinado comportamento. O PL, ele avança muitíssimo, no meu modo de ver, quando ele disciplina de maneira mais detalhada o segmento das sanções, indicando quais são as sanções aplicáveis em determinadas circunstâncias. Então, a correlação entre a infração e a sanção correspondente me parece um avanço importantíssimo.
padronização também de cláusulas, a padronização de editais, a padronização de objetos, coisas que já estavam sendo utilizadas em alguns entes federados, mas que passam a ser a tônica das contratações, também servem para minimizar um ambiente de insegurança e servem para minimizar também as possibilidades de corrupção. A Transparência Internacional diz que os sinais de alerta que indicam a possibilidade de corrupção na contratação pública, desses sinais está exatamente na mutabilidade de editais e de cláusulas contratuais quando a situação é idêntica. Evidentemente que não se está a advogar o não aperfeiçoamento, a não evolução, não reconstrução de editais ou de cláusulas contratuais, porque, evidentemente, que se há necessidade de se aperfeiçoar, se detecta alguma fragilidade, o interesse público exige que isso seja feito, mas o mote da Transparência Internacional está em alterações que são realizadas com vistas a favorecer um determinado possível licitante ou prejudicar um outro. Essa ideia de padronização também reduz o ambiente de insegurança jurídica. E, finalmente, e aí um último ponto, acho que é crucial cogitarmos ou rendermos homenagem, melhor dizendo, ao fato de que o PL está a identificar que os atrasos nos pagamentos pela administração pública merecem ser vistos com uma intolerância maior. Não há, no meu modo de ver, uma solução absoluta para isso, mas há dois aspectos que me parecem cruciais de serem enaltecidos. O primeiro, o fato de que nós estamos a reduzir para 2 meses a tolerância com os atrasos da administração pública e ainda assim se fixando o dever de se pagar com juros e de se fazer a atualização monetária, isso é bastante importante de ser delineado. E também um outro aspecto que eu acho interessante é a exigência de uma disponibilidade financeira e não apenas orçamentária para a execução das obras. Isso não é alguma tônica que vai acompanhar todas as contratações públicas, é uma tônica voltada para as obras, mas, enfim, em regra, as obras públicas vão envolver volumes mais expressivos, vão envolver investimentos mais contundentes, mais retumbantes, e, portanto, pelo menos no que diz respeito às obras, haverá necessidade de que as ordens de serviço sejam previamente acompanhadas, digamos assim, por uma disponibilidade financeira. Então, acho que são esses elementos que podem ser, em princípio, informados a respeito. Muito obrigado, professora Cristiana Fortini, pela brilhante exposição. Professora, a senhora mencionou aí a capacitação, né, o treinamento, e me veio aqui só para ilustrar ou corroborar o que a senhora disse, o artigo 173 que dispõe sobre esse tema das escolas, né, de contas a serem constituídas pelo TCU. Né. Me chamou a atenção também, professora, me permite, em relação à questão da segurança jurídica no PL, o artigo 172, que diz que os órgãos de controle deverão orientar-se pelos enunciados de súmula do TCU, né, de modo a garantir uniformidade de entendimento e propiciar segurança jurídica aos interessados. Me pareceu bastante interessante isso aí. Passa a palavra, então, à professora Vera Monteiro, para fazer as suas considerações. Obrigada, em relação Jader. à questão. Obrigada, Jader. Bom dia a todos, professor Massal, Cristiana. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que a Cris colocou muito bem e pontuou os principais aspectos do projeto de lei, que acho que, de fato, na sua última versão, ele traz uma boa revisão das suas ideias iniciais, de fato é muito melhor. E eu acho que alguns temas talvez sejam bastante inovadores no projeto de lei com relação à questão da segurança jurídica. Um é o tema da criação de uma conta vinculada. A Cristiana fez um aspecto bastante abrangente. Eu vou pontuar 2 ou 3, que aí eu acho que temos a visão completa do projeto. A história da conta vinculada está previsto no artigo 114 do projeto e fala da possibilidade de, nas contratações de obras,
a expedição de ordem de serviço para cada etapa ser precedida de um depósito em conta vinculada dos recursos necessários para custear as despesas correspondentes a cada etapa. É curioso que no parágrafo seguinte é dito que são absolutamente impenhoráveis esses valores. Eu não sei o quanto esse absolutamente, esse adjetivo, ele é apenas retórico, mas é uma tentativa de se criar uma espécie de uma garantia e vincular a ordem de serviço à real existência de valores para a execução do contrato. Esse é um ponto importante, é uma novidade e vai um pouco na linha do que a Cris mencionou, da necessidade de maior formalização com relação aos pagamentos de ordem cronológica e garantir que haja efetivamente a segurança no recebimento, especialmente naquilo que diz respeito às obras. Eu queria também chamar a atenção para o artigo 122 do projeto de lei, que ele também traz um dispositivo que ajuda bastante a criar uma relação melhor entre os órgãos e os contratados. Do ponto de vista do contratado, muitas vezes faz parte das relações criar uma certa confusão nas suas relações com o contratante. Quer dizer, são feitos pleitos, às vezes com maior segurança, às vezes com menor segurança, com maior embasamento ou com menor embasamento, e aquilo vai se transformando num conjunto interminável de papéis, e a administração pública não decide, às vezes porque tem dificuldade de fazer uma análise, às vezes porque também é conveniente deixar tudo para ser decidido num momento único. Então, acaba sendo uma estratégia de ambos os lados, do particular e uma estratégia do poder contratante também. Com relação a esse aspecto, o artigo 122 ele fala da necessidade de a administração pública emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações. Então, impõe uma maior transparência nas relações, evita esse obscurantismo nesses processos que são estrategicamente criados para se depois decidir de maneira oportuna, ora em favor de um lado, ora em favor de outro. Então, aparece o dever de emitir decisão, e a única coisa que estabelece um prazo de 1 mês para essa decisão, mas não estabelece consequências diretas, mas essas consequências, ainda que não estejam aqui diretamente na lei de licitações, talvez elas possam ser tiradas de outras normas, sejam as próprias regras de processo administrativo que são aplicáveis, e cada vez mais eu acho que a gente é possível afirmar, a partir da jurisprudência do próprio STJ, da aplicação da lei federal de processo administrativo para as esferas federativas que não têm as suas próprias normas, e lá se estabelece prazo para as decisões, e aí não só a questão do prazo, mas as eventuais consequências com relação à responsabilidade dos gestores. Queria também pontuar a questão da formalização dos aditivos. Isso está previsto no artigo 131, esse tema está relacionado com o anterior. A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. E, especialmente naquilo que diz respeito à execução de obras, é muito comum que a administração pública faça solicitações, elas são executadas, e também convenientemente por estratégia das partes, muitas vezes essa execução, uma vez que se trata de algo pronto, acabado, realizado, e aí depois vai se discutir a maneira como vai ser a compensação. Então, acho que na mesma linha do artigo anterior, daquilo do artigo 122, aqui também se coloca essa necessidade de maior formalização nas relações, e isso é positivo para a segurança jurídica dos dois lados. O fato de se tratar esse ambiente, esse processo de execução contratual sem critérios, sem formalização, é um ambiente extremamente aberto para os desvios, é um ambiente extremamente aberto para fazer valer a vontade dos mais fortes sobre os mais fracos, é que os mais fortes nem sempre estão no mesmo lado, podem estar no outro lado da moeda. Então, uma tentativa de se fazer um equilíbrio nessas duas coisas é muito pertinente. E finalizo aqui fazendo um comentário a partir do que disse o Jader sobre o artigo 172 do projeto de lei, que eu acho que também é um grande ganho, que, de alguma maneira, isso já funciona com essa lógica de dar ao Tribunal de Contas da União um papel de orientador em matéria de licitações, garantindo uma uniformidade de entendimentos. Isso, de alguma maneira, como eu disse, já acontece, a gente busca muito parâmetros nas decisões do Tribunal de Contas da União
nas deliberações dos estados e municípios. É sempre um bom argumento dizer, olha, o TCU já decidiu de determinada maneira, e traz isso ao TCU, dá a ele, na verdade, um papel que ele já exerce, só que aqui com mais formalidade. A única coisa é que o Tribunal de Contas, a exercer este papel, o Tribunal de Contas talvez esteja muito longe da realidade de estados e municípios. Então, pensar na ideia de um ambiente centralizador, capaz de fazer uma interpretação uniforme das normas deste projeto de lei em matéria de licitações e contratos, eu acho muito positivo. É muito positivo se ter um ambiente dentro da administração que seja capaz de uniformizar esses entendimentos. O meu ponto de reflexão é que talvez o Tribunal de Contas da União ele esteja com um olhar que é muito longe de certas realidades. Talvez este ambiente ele precise ser pensado com mais cautela. Talvez a experiência que venha a surgir daqui mostre a necessidade de se pensar sobre um outro ambiente em que haja uma paridade de representação não só da União, estados e municípios, tentando aqui talvez fazer uma analogia com o que existe o CNJ, alguma coisa relacionada a um ambiente de orientação na interpretação, agora só que para a administração pública, em matéria de licitações e contratos. Deixar isso exclusivamente no Tribunal de Contas da União pode ser algo positivo, mas também pode ser um problema em relação a estados e municípios. Essa realidade não pode ser desconsiderada. Então, o artigo 172, ele pode ser um bom início para essa conversa, mas acho que a gente vai precisar matizar a melhor maneira de se implementar isso aqui e talvez seja necessário, em algum momento, um projeto de lei, quem sabe até uma emenda constitucional, para tratar sobre um Conselho Nacional que seja capaz de criar uniformizações em matéria de licitações e contratação e que seja, assim, vinculante, que eu acho que isso é algo positivo, e evitar uma análise muito errática, o que prejudica muito a segurança jurídica nas licitações e contratações. Muito obrigado, professora Vera. Passo em seguida a palavra para o professor Marçal Justen Filho. Bom dia, é uma enorme satisfação estar aqui, especialmente num congresso em homenagem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Celso Antônio nos anos de 1981 e 1980, e certamente eu não estaria dizendo nada demais ao afirmar que o professor Celso Antônio foi o mais brilhante, o mais completo, o mais extraordinário professor com o qual eu tive o privilégio de estudar. O tema não comporta uma resposta. Ou seja, como uma lei vai produzir segurança jurídica? Não tenho a menor ideia. Isso não se responde assim, porque é uma variável decorrente da realidade. Segurança jurídica ou insegurança jurídica depende de uma pluralidade de circunstâncias, e o meu argumento fundamental é o de que segurança jurídica depende de democracia, e no Brasil não há um ambiente democrático, e, portanto, a falta de ambiente democrático conduz a incerteza e insegurança no tocante ao exercício de competências e de poderes. Em segundo lugar, ninguém sabe quem manda. O ordenamento jurídico não definiu qual é o limite de competências específicas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Ninguém sabe exatamente quem dá a palavra final e, portanto, as variações e variáveis que acontecem geram a possibilidade de que uma mesma situação fática, semelhante pelo menos, seja sujeita a decisões contraditórias, distintas, a eventos que são insuscetíveis de uma previsão antecipada. Logo, não vai ser a lei de licitações e contratações administrativas que vai resolver isso. Em terceiro lugar, a meu ver, o diagnóstico não tem a ver com licitação. O diagnóstico do problema central tem a ver com regime jurídico de contratação administrativa, que é onde 90% dos problemas acontecem, e a nova lei de licitações e contratos administrativos trouxe muito pouca inovação, algumas muito boas, para resolver a problemática das contratações. E, portanto, nós temos 90% da lei se preocupando com licitação. E o problema não é a licitação. O problema é a contratação, o regime da contratação. Indo avante,
a dificuldade continua essencialmente sendo a concepção do relacionamento entre Estado e particular. Continua a existir um problema esquizofrênico da autoridade pública, que ora pretende ser autoridade, porque autoridade, diria o meu amigo Márcio Camaruzano, não se subordina a regra alguma, porque você não é autoridade, ou a ideia de que vamos estabelecer regras para serem cumpridas. Por quem? Pelos outros. A democracia brasileira se caracteriza por essa concepção. As regras são feitas para os outros cumprirem, não para nós. Dentro desse contexto, a gente pode até observar os lapsos. Por exemplo, o artigo 167 do controle das contratações diz o seguinte: as contratações públicas devem submeter a prática de gestão de riscos, sujeitos às seguintes linhas de defesa. Primeira linha de defesa, servidores e empregados públicos. Segunda linha de defesa, unidades de assessoramento jurídico. Terceira linha de defesa, órgão central de controle interno, administração e tribunais de contas. Linha de defesa significa linha de defesa contra alguém. Quando nós todos discutimos a ideia de consensualidade, de parceria, a lei vem e diz, não, a gente tem linha de defesa. Linha de defesa contra o quê? Contra o particular, claro. Portanto, a ideia do adversarismo continua sendo intrínseca na lei. Para que ter prerrogativas extraordinárias? Para realizar o interesse público. Tá bom, e que mais? Obviamente, para restringir a aplicação da lei, os direitos e faculdades do particular, os interesses do particular e assim por diante. Portanto, a lei, que tem grandes vantagens e grandes virtudes, pode vir a ser aplicada do mesmo jeitinho que a Lei 8666 foi durante muito tempo e continuar a gerar o mesmo tipo de insegurança e de incerteza. E eu termino em 5 minutos, porque faz parte da regra do jogo 5 minutos. É imperioso que nós mudemos a concepção geral de relacionamento entre particular e Estado para que todos cumpram as regras de modo adequado. Muito obrigado, professor Marçal. Ontem, aqui, nesse mesmo horário, tivemos um debate, né? Exatamente. Um painel aqui sobre o tema, né, sobre o PL, e tivemos aqui o professor Edgar, né, se revelando, né, cantando aqui, né, e me chamou a atenção a fala do professor Joel, quando ele disse o seguinte, que tem a ver com isso que o senhor falou, que muita coisa sobre licitação e pouca coisa sobre contrato, né. Ele falou, o legislador, ele veio com todo gás, né, muita força, muita vontade, aquela coisa, muita animação, e legislou muito sobre licitação. Na hora dos contratos, já estava cansado, segundo ele. Então, e a gente nota isso, né, na leitura do PL. Né? Bom, temos aqui a segunda pergunta. Alguém quer fazer algum contraponto? Ou vamos deixar para depois? Né? Temos a segunda pergunta, e vamos começar pela professora Vera Monteiro, fazendo aqui uma alternância aqui. Né? As previsões do citado projeto relativas aos programas de integridade e à atuação do controle externo são satisfatórias, professora Vera? Olha, Jader, esse tema da integridade é o tema da moda e o projeto acaba incorporando uma regra que já tem sido veiculada em várias leis estaduais ou municipais sobre a obrigatoriedade de o contratado ter um prazo. Aqui fala-se em até 6 meses para implementar um programa de integridade a partir do momento em que houve a celebração do contrato. As leis estaduais e municipais vão um pouco nessa linha, sobre essa mesma obrigatoriedade, algumas com algumas variações, mas a ideia é a mesma. No projeto de lei, também usa a lógica da integridade para usar como critério de desempate, portanto, as empresas que teriam programas de integridade, na hipótese de empate na licitação, elas poderiam ter uma vantagem. O projeto de lei também fala sobre a existência de programa de integridade como uma circunstância atenuante na aplicação das sanções e também fala sobre a existência de programa de integridade nos casos em que há uma possibilidade de reabilitação quando se aplica determinadas sanções. Essa é a ideia, portanto, do programa de integridade no projeto de lei.
A questão do programa de integridade, ela me parece mais ampla e mais complexa do que isso. Ela é um bom caminho, essa ideia de impor aos contratados que tenham programas de integridade, mas isso não inibe que empresas que tenham reputação ruim, que a administração pública já sabe, que tem um histórico altamente negativo e que poderão trazer uma contaminação para o órgão público a respeito da sua ausência de bons programas e códigos de condutas internos, até porque saber sobre a qualidade de um determinado programa de integridade só será possível depois que ele é aplicado. Antes, é impossível saber se aquele programa de integridade ele é bom ou ruim. Ele só é possível saber na hora que ele é testado, na hora que acontece alguma coisa, alguma dificuldade, e ele efetivamente se mostra capaz de impedir a realização do dano que se quer evitar. Isso demonstra, por exemplo, que algumas práticas têm sido tentadas, como é o caso da Petrobras, e que têm se fortalecido muito por conta da Lava Jato, especialmente em razão dos acordos que foram celebrados nos Estados Unidos com o DOJ, e que surgiu a necessidade de a Petrobras criar um programa de integridade próprio, ainda no processo licitatório. Vejam que é diferente do programa de integridade como requisito para o contratado após a celebração da licitação. Aqui, no caso da Petrobras, ela foi mais agressiva e ela estabeleceu uma possibilidade de fazer uma avaliação de risco. Então, ela cria um sistema em que atribui um grau de risco de integridade a todos os participantes da licitação, chamado GRI. Ela faz isso por meio de um processo que ela chamou de due diligence de integridade. Isso está estabelecido no regulamento que foi editado depois da lei das estatais, pela Petrobras, mas antes ela já tinha essa determinação interna, feita por meio de uma regra aprovada por seu conselho de administração, e ela criou um ambiente separado da área de compras e licitações, então isso está dentro de uma outra diretoria, de modo que não haja uma contaminação de interesses, e que todos os interessados em fazer parte do cadastro de fornecedores da Petrobras estão sujeitos a participar por esta avaliação de integridade. E essa avaliação de integridade ela é feita por etapas, a partir do momento em que alguns alertas eles surgem a partir de determinado elemento daquele fornecedor, seja o setor ao qual ele está relacionado. Então, vamos imaginar, talvez o setor de obras seja um setor mais sensível do que outros setores, dependendo do número de informações que envolve desde uma busca na internet até uma busca relacionada a eventuais alertas, decisões, informações nos tribunais de contas, ações judiciais no judiciário, e a partir do momento em que a área de integridade identifica a existência de algum risco, é aprofundado o processo de avaliação da integridade da companhia. E ele passa a se tornar um processo mais individual, tendo em vista as especialidades de cada um dos casos. A partir de determinado momento, em que acontecem inclusive entrevistas, é possível que haja até uma diligência da companhia feita com relação ao seu fornecedor e é atribuído a ele um grau de integridade, um grau de risco de integridade que pode ser vermelho, pode ser um alerta amarelo ou pode ser verde. Esse tema já foi objeto de questionamento no judiciário, em alguns casos em que determinadas companhias receberam um alerta vermelho e ficaram impedidas de participar de licitação, então acaba servindo como uma porta de não permissão de entrada do risco eventualmente contaminar a companhia, porque se de um lado não se quer que empresas que façam atos de corrupção, também não se quer que se tenha contato essas empresas com agentes da companhia estatal. Então, neste caso, algumas decisões da companhia que impediram a participação com base no grau de risco de integridade alto acabaram sendo levadas ao judiciário, houve algum debate, e na maioria dos casos, até onde eu sei, o judiciário acabou, ao final, valendo a decisão da empresa estatal. Vale dizer o seguinte, esse tema já tem sido objeto de deliberação pelo Tribunal de Contas da União. O TCU, a decisão 898 de 2019, avaliou um desses casos da Petrobras.
E o que é bastante interessante é que o TCU foi muito cauteloso. Ele fica mais ou menos no meio do caminho entre dizer que isto é uma ilegalidade flagrante, isto, o que eu quero dizer, de criar uma avaliação que impede a participação do licitante, como se fosse um novo critério de habilitação, que não foi previsto no projeto. Então, ele fica no meio do caminho entre fazer essa afirmação mais formalista e, ao mesmo tempo, reconhecer essa discricionariedade à companhia que tem uma política. E aí, o que vale a pena, para encerrar essa minha primeira consideração sobre esse tema, é, no caso da Petrobras, a avaliação feita pelo TCU não se trata de qualquer política de integridade, é uma política de integridade que foi elaborada com muito critério, que foi elaborada com, primeiro, como recomendação resultante dos acordos que foram feitos nos Estados Unidos em razão do fato de a Petrobras ter ações na Bolsa de Nova York e porque se trata de uma companhia aberta. Então, isso também talvez seja um ponto relevante. Talvez não seja possível aplicar esta mesma lógica que está sendo criada, inclusive com o apoio da CGU para as empresas estatais de capital aberto. Então, há um debate no âmbito da TCU, da CGU, para que esta experiência da Petrobras possa ser estendida para a Caixa Econômica Federal, possa ser estendida para o Banco do Brasil, para as empresas estatais de capital aberto. Mas, sem a mudança da legislação, acho que é difícil implementar essa mesma cautela com relação aos órgãos da administração indireta e mesmo empresas estatais que não atuam no ambiente competitivo. Muito obrigado, professora Vera. Gostaria de, antes de passar a palavra para o professor Marçal, registrar a presença aqui do nosso grande jurista, nosso amigo, nosso advogado, né, de sempre, ex-presidente do nosso instituto, o professor Márcio Camaruzano. Professor Marçal, com a palavra. Bom, a primeira ponderação é de que o anteprojeto, se destina a substituir a Lei 8666 dentro do contexto atual que destina essa lei a disciplinar basicamente licitações e contratos da administração pública com personalidade de direito público e não envolve, portanto, as sociedades estatais empresárias que estão disciplinadas pela lei das estatais. Portanto, essa ponderação que a Vera fez relativamente à Petrobras parece muito mais compatível com o regime de autonomia que foi assegurado às estatais do que a possibilidade de uma adoção no âmbito da administração pública com personalidade de direito público, que estaria sujeito mais estritamente ao princípio da legalidade, e a construção feita pela Petrobras parece-me pouco plausível de ser aplicada relativamente a uma autarquia ou administração pública direta e assim por diante. De todo modo, a pergunta é satisfatório? É mais uma pergunta complicada. É satisfatório sobre qual critério? É claro que a imposição de programas de integridade para os particulares sempre é um avanço. Nós temos aí a possibilidade de uma adoção de controles internos mais intensa que gerarão a redução de riscos de desvios, etc. Eu lembro, no entanto, que a própria lei anticorrupção, no seu rigor, tem imposto de um modo genérico a maior parte das grandes empresas a adoção de programas dessa ordem, independentemente da lei de licitações. A problemática que se põe relativamente a programas de integridade é definir precisamente o que isso significa, qual é o conteúdo, qual é o modo de controle, etc. Você dizer que tem um programa de integridade não significa muita coisa, você tem que saber qual o programa de integridade que você tem. E a lei, obviamente, não define isso. Nós temos, por outro lado, a necessidade, e a pergunta envolve isso, de uma conjugação dos aspectos de direito privado e de controle externo. E a regra é sobre o controle externo. Nós temos sempre uma dificuldade, eis que a disciplina do controle externo se relaciona basicamente aos tribunais de contas, quando a gente tem em mente a eficácia do controle do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas normalmente se posiciona no sentido de que qualquer alteração na sua estrutura ou no seu funcionamento depende de uma alteração legislativa específica que depende da sua iniciativa. E, portanto, o Tribunal de Contas vai continuar a desenvolver as suas atividades essencialmente como já o fazia. É essencial, no tocante ao controle externo, a imposição de um efeito vinculante interno
e não apenas um efeito vinculante externo. Ou seja, o Tribunal de Contas tem de ser vinculado às próprias decisões. Esse é um aspecto fundamental que tem a ver com a própria segurança jurídica. Você estabelecer que as normas e orientações do Tribunal de Contas são vinculantes para terceiros é essencial. Mas é essencial que o Tribunal de Contas também seja vinculado pelas próprias decisões e não escolha. Não tenha simplesmente a faculdade de dizer, nesse caso eu aplico, naquele caso eu não aplico. Porque daí você tem uma violação à segurança e você tem um problema de incerteza muito sério. E o Tribunal de Contas realiza isso. Nem sempre ele aplica a própria jurisprudência. Quando o Tribunal de Contas vai dizer que o defeito é sanável e ele vai manter o contrato? Quando ele quiser. Em alguns casos ele diz, em outros casos ele diz que não. E isto é um problema. Em termos de controle externo, acho que é fundamental, mesmo o controle interno, o incremento da disciplina do processo administrativo. Isso envolve, obviamente, no Tribunal de Contas, o contraditório e a ampla defesa. Enquanto o Tribunal de Contas não consagrar no seu âmbito interno contraditório e ampla defesa, com direito à participação do particular na produção da prova, não existe devido processo legal. Enquanto o Tribunal de Contas e a administração pública não prestigiarem os interesses do particular também, ou seja, o Tribunal de Contas não reprova uma conduta da administração que seja infringente do direito particular, apenas quando viola o interesse da administração pública. E isto é essencial de ser revisto. O instrumento de controle externo tem de ser imparcial. Não é possível que ele diga, eu somente vou pronunciar o defeito quando eu achar que os cofres públicos estão sendo lesados, inclusive porque a médio prazo os cofres públicos serão lesados porque o particular, quando o Tribunal de Contas não reprimir a conduta indevida da administração pública, o particular vai ao Poder Judiciário, obtém uma indenização e quem paga é o erário. E, portanto, há um prejuízo, sim, aos cofres públicos. Logo, todo esse sistema tem de ser concebido, e eu conecto com a resposta que eu dei à primeira questão, com uma concepção democrática que dê prestígio ao interesse público e ao interesse privado quando compatíveis com a ordem jurídica, assegurando o tratamento equivalente a ambas as partes. Muito obrigado, professor Marçal. Fechando essa pergunta, essa rodada aqui de respostas, temos a professora Cristiana Fortini. Com a palavra, professora. Bom, a respeito da questão dos programas de integridade, a gente vive hoje um momento, um certo fetiche em torno dos programas de integridade, como se os programas de integridade fossem capazes de solucionar um histórico cultural que, evidentemente, não se resolve nem através de uma lei específica, muito menos através de um programa de integridade. Mas acho que vale a pena apresentar algumas considerações sobre isso. A primeira delas é o seguinte, eu sou radicalmente contra a exigência de programas de integridade, a existência e a demonstração de sua efetividade no momento da fase de disputa da licitação. Acho que isso afunila a participação, isso inibe a presença de estreantes, isso sobrecarrega, sem uma compensação para o interesse público, os interessados na participação da licitação. Então, acho que o PL andou muito bem ao prescrever. Quando prescreve a obrigatoriedade, prescrever a obrigatoriedade para aqueles que venceram a licitação e, mesmo assim, não é uma obrigatoriedade para todos os casos de todas as contratações. Acho que as opções do PL são absolutamente corretas ao exigir programa de integridade para fins de reabilitação, ao valorizar para fins de critério de desempate, é um dos critérios de desempate, né? Não é o primeiro, é um dos critérios de desempate que podem ser acionados se houver efetivamente a figura do empate. Acho, entretanto, que a gente precisa fazer duas ponderações. A primeira é, que programa de integridade é esse que nós estamos falando? Porque não há, nem na lei anticorrupção, uma definição de qual é o conteúdo do programa de integridade. A lei anticorrupção, e aqui é uma curiosidade que às vezes não é percebida numa leitura mais rápida da lei anticorrupção, ela transfere ao Poder Executivo Federal a delimitação digamos, a explicitação de qual é este programa de integridade que funcionará lá na lei anticorrupção como uma atenuante para fins de aplicação das sanções. E, curiosamente, quando nós vamos ler o artigo 7º da lei anticorrupção, o tal parágrafo único que fala da necessidade de uma normatização que virá pelo decreto do Poder Executivo Federal,
só faz alusão ao programa de integridade. As outras cláusulas ou as outras agravantes e atenuantes não são mencionadas no parágrafo único, que é o que convida o Poder Executivo Federal a detalhar. Então, a leitura que eu faço é de que houve uma opção que é passível de crítica sob o ponto de vista da opção federativa que nós adotamos no Brasil, que é a de concentrar no Poder Executivo Federal a capacidade, a competência, melhor dizendo, para dizer o que será conhecido, o que será admitido como um programa de integridade efetiva. Ou seja, retira-se dos estados e dos municípios, que também vão instaurar os seus processos administrativos de responsabilização, a capacidade de ditar para eles o que vai ser o programa de integridade. É uma opção, como eu disse, que pode esbarrar na opção federativa, mas, por outro lado, é uma opção que pacifica, que nacionaliza, que uniformiza aquilo que será um programa de integridade. Nós não sabemos, para fins do PL de licitações, se nós estamos também diante da mesma orientação, ou seja, como o PL não diz que programa de integridade é esse, quais são as suas condições, quais são as suas cores, quais são as suas variáveis, nós somos, claro, chamados a utilizar, então, pelo menos no primeiro momento, a ideia do programa de integridade lá da Lei Anticorrupção. Então, vale dizer, estão os estados e municípios, parece-me, sujeitos a toda a normatização vinda da União em termos de programa de integridade. Acho que esta é uma possível conclusão, mas é uma conclusão que não sei se é a correta, porque, enfim, não há uma resposta no PL sobre isso. Uma outra coisa que eu acho crucial considerarmos é que programas de integridade, como obrigações ou como estímulos, que é o caso hoje da Lei Anticorrupção, ao setor empresarial, sobretudo, não afastam duas outras demandas. A primeira é: alguém precisa estar preparado para avaliar este programa de integridade. Então, não adianta nada, ainda que nós pensemos em programas de integridade que são facultativos ou que vão ser utilizados para fins de atenuação da pena, descogitarmos de que alguém tem que ser hábil para avaliar esta efetividade. E não me parece que exista uma preocupação real em identificar no setor da administração pública ou no controle externo quem vai fazer esta avaliação. Portanto, acho que a gente precisa combinar todos os lados da figura para que a gente tenha realmente algum tipo de avanço com os programas de integridade. E, claro, não ignorarmos que os programas de integridade que venham a ser adotados ou que já são adotados pela iniciativa privada precisam casar com um compromisso público também em prol da integridade. Daí a ideia de pensarmos que os programas de integridade, sejam aqueles que são adotados, instituídos pelo setor privado, por um lado dessa relação contratual, andem harmonizados com também programas de integridade que o próprio poder público venha a adotar. Não faz sentido imaginar que só o privado é responsável por um cenário de desvirtuamento comportamental. Então, este é um casamento que não deu certo, ou que, dependendo do ângulo, deu muito certo, entre público e privado, e para que a gente possa, então, melhorar e evoluir, nós temos que cogitar que ambos os lados estejam comprometidos, portanto, se comprometam com uma melhoria no ambiente das suas contratações. Muito obrigado, professora Cristiana Fortini. Temos aqui uma última pergunta, né? E vou passar imediatamente para essa pergunta, porque a ideia nossa, nós discutimos inclusive isso, né, com os professores, possibilitarmos a participação de vocês, né? E as perguntas já estão chegando, são muitas perguntas, e o tempo que nós temos é curto. Então, eu vou passar imediatamente para a terceira pergunta, e começando com o professor Massal. A discricionariedade tem a ver, professor, com a nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo, né? A discricionariedade administrativa é ora compreendida como necessária para o alcance do interesse público,
ora é vista como uma ameaça à integridade das contratações. A disciplina do diálogo competitivo, tal como estruturada, né, no PL, equilibra a busca por alternativas administrativas e a preocupação com a regularidade da seleção do particular? Com a palavra o professor Massal. Bom, eu não vou falar sobre a primeira afirmativa, deixo de lado. Passo diretamente à questão do diálogo competitivo, que funciona como uma espécie de elemento de propaganda na venda do PL. Ou seja, cada vez que você fala do novo PL, você fala do o diálogo competitivo. O diálogo competitivo dentro do PL é uma modalidade de licitação com pequeníssima aplicação. A aplicabilidade é restrita a hipóteses muito específicas e, em 99% dos casos, não haverá diálogo competitivo. O diálogo competitivo, portanto, é algo que é muito raro de ser aplicado. São casos muito excepcionais que comportarão o diálogo competitivo, que é uma manifestação, é uma solução prévia e preliminar antes do recebimento propriamente da instauração da fase de competição propriamente dita, em que a administração pública, diante da incerteza e indeterminação no tocante às soluções mais adequadas, estabelecerá um contato formal com possíveis interessados, visando diagnosticar qual é a melhor solução, qual é a solução mais adequada, etc. E, portanto, essa figura não vai ser utilizada, pelo menos não está prevista para ser utilizada na maior parte dos casos. A ideia de que o diálogo competitivo apresenta uma relevância significativa dentro da vida das licitações futuras é uma ideia equivocada. Portanto, acho que muito melhor seria nós examinarmos o problema de uma concepção de interação entre administração e particulares muito mais ampla. A solução dada no tocante a esse caso, ela poderia, em algumas situações, ser generalizada. O projeto fala do procedimento de manifestação de interesse, que, sob um certo ângulo, tem uma conexão com essa ideia de diálogo, tornando algo mais consistente, mas ainda sem a vinculação da administração pública quanto ao resultado a ser adotado. Acho, a meu ver, que enquanto a administração pública supuser, e esse é o problema fundamental da licitação, que ela sabe mais e melhor que o particular, ela incorre num equívoco intrínseco que a economia já demonstrou, que se chama de assimetria cognitiva. A assimetria cognitiva é uma expressão plasmada pela economia para indicar que o produtor de um bem sabe como fazer, sabe quais são os custos, tem informações que não estão no mercado e essas informações são essenciais para a sua sobrevivência. E, portanto, a administração pública, e nenhum comprador, pensem vocês, individualmente, cada um de nós que vai comprar um serviço, nenhum de nós tem as informações suficientes para saber se a gente está comprando bem, mal, se o prestador de serviço é bom ou mal e assim por diante. A simetria cognitiva é um atributo das relações econômicas e afeta significativamente a administração pública. Enquanto a administração pública não incorporar a ideia de que o particular sabe mais e melhor do que ela, porque é assim, porque o mercado é assim, ela não vai conseguir ter uma contratação adequada. Todos os mecanismos que são colocados na lei, no PL, para tentar reduzir a assimetria cognitiva, são parte do pressuposto que a administração pública vai conseguir saber mais do que o particular. E isso não vai acontecer. Enquanto não se estabelecer um regime de diálogo permanente entre a administração e o particular, um diálogo, portanto, em condições de uma certa equivalência, eu não vou dizer que seja idêntico o posicionamento de particular e de administração pública, mas enquanto não houver possibilidade de administração pública confiar no setor privado, nunca licitação e contrato administrativo vão funcionar. Se não houver a confiança. Agora, a confiança vem acompanhada de uma série de procedimentos e ela somente vai poder funcionar quando o particular tiver confiança na administração. Se a administração pública não confia no particular e se o particular não confia na administração pública, é uma ilusão
imaginar que a contratação vai ser vantajosa para a administração pública ou para o particular. Ela sempre vai ser desvantajosa para alguém. E em sendo desvantajosa para alguém, nós vamos ter a manutenção, a preservação de todo esse cenário que nós temos enfrentado e com o qual convivemos há décadas. Vai continuar sendo ruim o relacionamento entre administração e particulares, e nenhuma lei vai produzir uma solução. Em suma, do jeito que a coisa vai, daqui 5, 10 anos, nós vamos estar fazendo um congresso do IBDA para discutir a nova lei de licitações de contratos administrativos, porque essa se revelou como inadequada e insuficiente. Muito bom, professor Marçal. Passo a palavra, então, à professora Cristiana. A primeira parte da pergunta, que tangencia a questão da discricionariedade, me parece muito interessante, porque, evidentemente, nós temos no Brasil uma relação com a discricionariedade administrativa que é uma relação de um certo temor. Na medida em que, apesar de reconhecermos que a liberdade relativa conferida pela ordem jurídica é necessária em determinados casos, ela é vista como uma alternativa indispensável para a concretização do interesse público, nós, apesar de sabermos disso, desse caráter instrumental, dessa ferramenta que é lançada pelo legislador, nós admitimos que é possível, infelizmente, historicamente, isso tem se revelado, é possível que seja mal utilizada, mal empregada pelo administrador público. Portanto, cuidamos o tempo inteiro de criar formas de controlar o exercício dessa discricionariedade administrativa, chegando, em alguns momentos, a praticamente asfixiá-la. Esta é uma realidade brasileira que não é compartilhada por todos os países. Há países que lidam muito bem com a ideia de discricionariedade administrativa, entendendo que realmente não há outra forma de se acautelar o interesse público, senão admitindo que o administrador, no caso concreto, deva dizer argumentativamente, motivadamente, por que optou pela solução A ou B, ou por que optou por fazer ou não fazer. E é curioso como, efetivamente, o traço cultural é um traço que contamina o nosso olhar sobre discricionariedade, porque nós procuramos o tempo inteiro produzir leis e atos normativos que tentem diminuir espaços de discricionariedade. Este não é o caminho com que lida a Europa, isso não é a realidade dos Estados Unidos em termos de contratação pública. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o FAR, né, que é a norma de contratação pública federal, eu fui identificar quantas vezes aparece alguma menção a uma liberdade decisional por parte do administrador. E depois de ver que, de norte a sul, daquele imenso conjunto de normas, há uma pluralidade de referências à liberdade, à discricionariedade, eu conversava com o meu, vamos chamar o meu tutor lá no pós-doutorado, e perguntei para ele assim: vocês não acham isso perigoso, esta liberdade com que o administrador é premiado pelo legislador? Ele me fez a seguinte pergunta: perigoso para quem? Por que você acha que o administrador público utilizaria mal esta liberdade? Bom, a resposta à minha pergunta dá a exata dimensão de como a questão cultural é uma questão que vai influenciar o nosso olhar, mais convidativo ou mais refratário a ambientes que convivem mais com a ideia de discricionariedade. O diálogo competitivo, naturalmente, nos chama para fazer essa reflexão. Quando a gente olha a figura do diálogo competitivo e pensa, bom, isso funciona e também não funciona, não é utilizado com a vastidão que se pode imaginar na Europa, e pensamos assim, mas será que nós damos conta de fazer isso? O nosso traço cultural volta à tona. Quer dizer, o nosso olhar é sempre um olhar afinado com esse histórico que a gente traz. Por isso que é natural que a gente olhe com desconfiança. Mas, por outro lado, há realmente situações em que a administração pública não reúne condições prévias de definir como deve ser desenvolvido um determinado trabalho. Essa insuficiência estatal, que graças a Deus a gente agora, mais recentemente, admite, porque, enfim, nós talvez tenhamos
tido a ilusão durante anos que a administração pública, de antemão, saberia dizer o que ela quer e como ela quer, e o resultado disso nem sempre foi satisfatório, mas, recentemente, admitimos que a administração pública precisa de um apoio externo para melhor ditar o seu destino daquela contratação. Então, claro que, sobre essa ótica, o diálogo competitivo, o procedimento de manifestação de interesse, que também passa a ser nacionalizado, né, no sentido de ter um regramento nacional que hoje inexiste, são duas figuras bastante bem-vindas. Mas, por outro lado, é evidente que há dúvidas sobre o funcionamento, especificamente, do diálogo competitivo, como é que a gente vai lidar com isso. Eu acho interessante a gente perceber algumas evoluções que o projeto já demonstra do seu momento original para a redação atual. A gente tinha um risco de utilização mais vulgar do diálogo competitivo quando se previa a sua possibilidade de sua utilização para quando não se sabe qual é a melhor metodologia. Bom, se formos pensar apenas em termos de metodologia, sem levarmos em consideração metodologia voltada a quê especificamente, a gente poderia ter um emprego do diálogo competitivo muito mais vulgarizado, o que não é, obviamente, a ideia central deste PL, até porque é um PL que continua a valorizar o pregão como modalidade de licitação para o cotidiano, para as coisas de todo dia da administração pública. Também ter se tirado a ideia da referência de valor, que não era uma ideia cumulativa a outra, então você tinha lá, quando se utiliza o diálogo competitivo, quando ele é passível de utilização, e uma das hipóteses que não era casada com as outras, ou seja, não era alguma coisa cumulativa, era de contratos que envolvessem pelo menos 100 milhões de reais. Bom, contratos que envolvem pelo menos 100 milhões de reais podem ser contratos que, apesar do alto valor, não envolvem complexidade, não envolvem dúvidas. Não é esta a questão. Então, isso também ter sido removido, eu acho interessante. Algo que me chama a atenção no diálogo competitivo, tal como está estruturado, é que, apesar dele buscar uma influência europeia, dele receber a influência europeia, ele tem algumas variáveis que são bem tupiniquins. Então, a nossa preocupação com a liberdade relativa que vai nortear o diálogo competitivo, ela está demonstrada quando falamos de gravação das reuniões, dos diálogos, né? Quando falamos da presença de controle externo, quando falamos da qualificação, da titulação, digamos assim, dos servidores públicos que estão envolvidos. Então, percebe-se um cuidado diferenciado na modelagem do diálogo competitivo em comparação a outras modalidades. E eu costumo dizer que, na verdade, hoje, esse olhar de desconfiança para o diálogo competitivo, ele está, de certa forma, abordado no PL, mas que a mesma desconfiança deveria recair sobre os procedimentos de manifestação de interesse. Talvez eles não tenha havido uma preocupação tão grande com os PMIs, porque eles já integram o dia a dia da administração pública brasileira, ainda que não sejam normatizados de maneira uniforme, de maneira nacional. Mas vejam, a possibilidade de captura do público pelo privado está também presente nos procedimentos de manifestação de interesse. Sendo que no procedimento de uma manifestação de interesse, eu posso ter, porque o PL não abordou isso, então é possível ainda hoje, que eu tenha apenas o que eu tenho procedimento de manifestação de interesse exclusivo, ou seja, só um poderá participar. Não há uma vedação no PL e, consequentemente, esta é uma construção possível, criticável, mas possível. Então, o risco de captura está mais intenso aqui. Não há exigências de acompanhamento pelo Tribunal de Contas, não há exigência de gravação das reuniões dialogais, que também vão se dar, de maneira que eu acho que, na abordagem, hoje me parece que, se há um risco maior de algum desvirtuamento, ele está mais potencializado na figura do procedimento de manifestação de interesse. E há uma curiosidade que eu não sei se por todos já foi detectada, que nós estamos prevendo a possibilidade de usar diálogo competitivo por uma figura que, na Europa, não é uma figura de diálogo competitivo, mas é uma figura de procedimento concorrencial com negociação, que é quando a dúvida da administração pública não está no melhor caminho, na melhor alternativa, no melhor projeto, na melhor estruturação, mas sobre qual é o critério a ser utilizado para se escolher o licitante vencedor.
Então, uma das hipóteses do nosso diálogo competitivo, na Europa, ela não seria uma hipótese de diálogo competitivo. Mas, enfim, acho que, apesar do nosso complexo de vira-lata, a gente precisa efetivamente experimentar a figura do diálogo competitivo e acho que, que a forma como o PL abordou a figura acautela tanto quanto possível a utilização dessa modalidade. Muito obrigado, professora Cristiana. Só para deixar claro aqui para todos, falar um pouco sobre o significado dessa modalidade, né? De acordo com o PL, esse diálogo competitivo foi pensado para situações em que a solução necessária para cobrir a demanda da administração pública é bastante complexa em uma ou mesmo em mais de uma das seguintes dimensões: técnica, jurídica e financeira. Essa modalidade está prevista no artigo 28, inciso 5º do PL, só para facilitar a vida de vocês. E como os dois professores aqui já falaram, o professor Marçal e a professora Cristiana, esse diálogo competitivo é de origem europeia, né? E eu vou ler um trechinho rapidinho aqui de uma coisa que eu anotei, né? O diálogo competitivo é uma espécie de procedimento adjudicatório de contratos públicos, cuja origem é o direito europeu, especificamente a Diretiva 2004/18, né, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004. Atualmente, em âmbito europeu, sua previsão tem base na Diretiva 2014/24, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014. O Instituto já foi transposto para o ordenamento jurídico de vários países e já conta com experiência de aplicação maciça em alguns desses estados. Professora Vera, a palavra. Então, professor Jader, eu não conheço essa experiência de aplicação massiva, eu realmente não conheço. Parece que só dois, né, países na Europa, né? Inglaterra e França, não é isso? E não é só isso, mesmo que haja a previsão, que é desde 2004, como você bem pontuou nas diretivas da União Europeia, que depois foi revista em 2014, porque se percebeu que era dificílimo fazer, e as experiências mostravam que demoravam, em média, 2 anos para terminar o processo licitatório. 2 anos. Também na União Europeia, com acompanhamento de auditoria externa nos procedimentos e tudo mais, enorme dificuldade de negociação. Eu vou na linha do professor Marçal. Eu acho que essa grande festejamento sobre essa nova hipótese de licitação prevista, na verdade, ela é muito restritiva, ela é um detalhe, é um charme, mas não é isso que vai fazer a transformação em matéria de contratações públicas. É uma novidade para nós, mas ela é de aplicação estritamente para as espécies previstas lá no artigo 28, como você mencionou, e é absolutamente excepcional. Eu não imagino que estados e municípios transformem a sua vida em realizar processos por diálogo competitivo. Vale pontuar o seguinte, é curioso que, e vou um pouco na linha do que disse o professor Marçal, porque a gente fala em o futuro das contratações públicas e acaba atribuindo ao tal diálogo competitivo como sendo uma grande novidade da lei, da novo projeto de lei, e, na verdade, o que o projeto de lei faz é atualizar a jurisprudência já existente em matéria de licitações e contratações, inclui essas informações de maneira bem escrita, bem organizada. Não era assim nas primeiras versões do projeto, mas essa última versão a coisa ficou melhorzinha. Mas a gente agora tem 190 artigos, como disse o professor Marçal, daqui a 3 anos a gente vai ter 250, 400, 800, vamos ter um Código de Processo Civil, e se a gente continuar nessa tendência, o caminho vai ser, a cada um par de anos, a gente ter uma nova legislação sobre matéria de licitações. E cada vez mais pensando sobre como controlar, que vejam que acabou o convite, inclusive, aqui, o mesmo procedimento de manifestação de interesse, que não é licitação, tem nada a ver com licitação, né? O procedimento de manifestação de interesse hoje tem a sua vida muito restritiva também. Um trabalho feito pelo BNDES com a FC em 2016, que está publicado na página do BNDES, do FC, fez um comparativo entre as experiências brasileiras e demonstrou exatamente essa informação que a Cristiana passou, de que, de fato, 90% dos casos, quem ganha a licitação é quem propôs o projeto e que, na grande maioria das vezes, os projetos que nascem como PMI morrem antes de chegar à sua finalização. Então, isso também não é a grande novidade, não é isso. Até na propositura, né?
Porque há uma fantasia, a Cristiana está dizendo, há uma irresponsabilidade na propositura, porque há uma fantasia por conta dos gestores de que imaginam que o projeto vai chegar pronto e acabado, numa pasta fechada, que aquilo é só publicar no Diário Oficial que vai se transformar em um contrato em 45 dias. Acontece que ele custa muito caro para quem faz, o poder público não sabe o que fazer com as informações que chegam, e aquilo acaba não se transformando em um projeto efetivo. Então, a história também tem mostrado isso de maneira muito negativa. O que a gente percebe é que a gente nos últimos anos, a experiência em contratos de concessão mostra que a força dos contratos é algo que tem se mostrado importante, tanto que a gente percebe nas versões mais recentes de projetos de infraestrutura um cuidado cada vez maior com temas que estão ficando mais complexos. Então, quando se fala, por exemplo, em matriz de risco, que nasceu com a lógica verbalizada nos contratos de concessão, porque matriz de risco existe desde que o mundo é mundo, né? Só não existe com esse nome, com esse formato, mas em qualquer contrato se estabelecem as obrigações e se estabelecem responsabilidades e assunção de riscos por cada uma das partes. Desde o modo em que eu vou à feira e compro uma alface, eu tenho riscos de chegar com uma alface podre em casa, e quem é que assume com esses riscos, né? Então, os contratos ficaram muito mais complexos, os contratos ficaram muito mais sofisticados, a possibilidade de incluir terceiros nessas relações, é a questão do acordo tripartite, por exemplo, nos contratos de concessão rodoviária do Estado de São Paulo, incluindo o financiador, negociando com o financiador dentro do contrato de concessão. E esse projeto de lei, ele, na verdade, ele acaba tendo uma baixíssima evolução legislativa naquilo que diz respeito ao regime dos contratos, ele não inova em nada, ele apenas resolve de maneira muito imediata um pouco daquelas discussões que vieram na primeira pergunta. Então, os debates com relação a vamos ter um pouquinho de mais segurança jurídica com relação a esse ou aquele aspecto, mas ele não vai muito além. Então, a minha sensação é que, se nós mantivermos essa modalidade, tal qual disse esse ambiente, tal qual disse o professor Marçal, a gente não adianta mudar a lei. Isso aqui é apenas mais uma etapa para daqui a alguns anos a gente começar tudo outra vez e fazer uma nova atualização. Se a gente pensar em futuro da contratação pública, definitivamente não é o diálogo competitivo e não é essa toada que foi feita neste projeto de lei. Muito obrigado, professora Vera. Bom, nós encerramos aqui as perguntas, né? Algum professor quer fazer algum contraponto a tudo que foi dito? Eu gostaria de fazer um contraponto. Eu volto a uma meditação que eu já fiz há muito tempo atrás e insisto. Por que não comprar via Amazon? Por que não comprar via mecanismos de mercado? Especialmente compras, estou falando de compras. Você tem todos os mecanismos disponíveis em virtude da evolução tecnológica que permitem a avaliação objetiva de preço para produtos que têm o mesmo perfil. Por que não utilizar os mecanismos de mercado? Por que eu tenho de fazer todo um procedimento que tem custo, que tem... Ou seja, a ideia da maldição, há uma espécie de assim, uma maldição no tocante aos mecanismos de mercado. Então, a gente vai reinventar a roda, criando um mercado público com regras próprias que vai ficando cada vez mais complexo. E daí, para comprar água mineral, daqui a pouco você vai ter que fazer um diálogo competitivo. Né? Coisas assim, vai levar 2 anos e meio para conseguir comprar água mineral, quando você, na sua casa, se tiver muito o que fazer, você entra na internet, compra, manda entregar e pronto. Porque a administração pública não pode evoluir com o progresso tecnológico, reduzindo e deixando toda essa complicação de licitação, de contrato administrativo com regime de prerrogativas extraordinárias para casos excepcionais em que isso seja necessário. Por quê? É casual? Eu não quero ser paranoico, mas não é casual. E isso envolve uma meditação que todos nós temos que fazer. No final das contas, um dos grandes prejudicados sou eu, que vou ter de escrever um livro sobre esse inferno aqui. Vai custar uns 6 meses da minha vida. Bom, vamos passar a fase das perguntas, né?
Temos algumas perguntas já selecionadas, né? E vamos começar então? Sim, isso aí. Eu vou lançar, a professora Cristiana está dando uma ideia interessante, eu vou lançar as perguntas e os professores fiquem à vontade para optar, né, por alguma delas. Muitos problemas das contratações públicas ocorrem por falta de planejamento. Como enfrentar esse problema? Qual o papel dos órgãos de controle que muitas vezes se detém à licitação em si? Essa foi uma das perguntas que obteve aqui uma aceitação muito grande do público. Alguém se habilita aqui? Bom, eu Senhora acho Cristiana. que a questão do planejamento, ela realmente, na legislação atual, ela foi muito negligenciada, porque, e não é uma característica especificamente brasileira naquele momento, mas acho que revelava uma preocupação compartilhada mundialmente com a fase de disputa da licitação, como se a fase de disputa da licitação, por si só, fosse hábil a impor um caminho satisfatório ou não à concretização do interesse público. Vale dizer, estaria concentrada na fase de disputa da licitação a concretização do interesse público ou o seu malferimento. E depois, obviamente, inclusive a literatura internacional nos mostra isso, que há dois momentos que são muito mais sensíveis do que a fase de disputa, em especial com o avanço da utilização de ferramentas tecnológicas para a fase de disputa. E esses momentos mais sensíveis são a fase de execução contratual, em que o risco de corrupção é muito mais elevado, e a fase de planejamento, em que também há um risco de corrupção bastante preocupante, além de se poder, a depender das escolhas que são feitas neste momento, destruir-se toda, desde o início, né, destruir-se toda a possibilidade de uma contratação que seja efetivamente satisfatória. O PL, na toada, que já é a toada que colore, vamos dizer assim, que caracteriza a administração pública federal, intensifica uma preocupação com planejamento. Então, intensifica uma preocupação com planejamento, pensando que aquela licitação ela tem que estar em harmonia com um plano de contratações públicas, de maneira que não se trate de uma contratação isolada, que em nada congregue com um planejamento mais genérico. E este plano de contratação pública, por sua vez, tem que estar afinado com as balizas, as finalidades do órgão ou da entidade. Acho que há uma melhoria, esse é um dado do PL, mas há uma preocupação evidente no PL com o aperfeiçoamento dessa fase preparatória de licitação. Acho que vale a pena destacar que temos uma evolução. Mas a pergunta no final, ela dizia alguma coisa dos órgãos de controle, né? Qual o papel dos órgãos de controle? Qual o papel dos órgãos de controle que muitas vezes se detém à licitação em si? Eu acho até que mais recentemente os órgãos de controle têm percebido que ali está a essência de uma boa ou de uma má contratação pública e tem se voltado mais a isso. Mas a questão é como os órgãos de controle se voltam a isso, porque também é preciso que a gente considere que a administração pública não pode ficar refém das escolhas que, segundo o órgão de controle, são escolhas melhores. Afinal de contas, a proximidade com o interesse público que está encarnada no administrador público, em tese, o credencia a saber como melhor resolver aquela questão do que o órgão de controle. Então, me preocupa também, e volto a dizer, esta ideia de que é o controle externo, é o controle de fora que será capaz de bem conduzir o procedimento licitatório. Acho que a gente tem que se preocupar em armar a administração pública para que ela própria saiba se controlar e que saiba, então, se autoconduzir. Eu não acho que a solução está em melhorar o planejamento das licitações, inserindo os órgãos de controle como atores protagonistas neste momento. Eu acho que essa é uma escolha equivocada e acho que a Lei 13655, de alguma forma, nos convida a reanalisar essa atuação dos órgãos da atividade de controle, né? Então, eu diria isso.
Professora Vera. Observação super rápida. Lembrando que o projeto de lei traz agora um documento chamado Estudo Técnico Preliminar. E ele cria mais um documento, e ele faz parte da primeira etapa do planejamento de uma contratação. Exigir estudo técnico preliminar para tudo, para aquilo que a gente pode comprar no Mercado Livre, é algo completamente excessivo para fins da burocracia. Isso pode ser útil, e acho que deve ser útil, deve ser objeto de efetivo uso para situações em que esse planejamento seja importante. Agora, exigir que esse tal desse estudo técnico, que ele antecede o termo de referência, e se, como disse a Cristiana, os órgãos de controle começarem a exigir que haja esse documento formalmente, e não do ponto de vista da sua utilidade e conteúdo, a gente só multiplica a burocracia e não chega a lugar algum. Bom, eu serei rápido. É claro que a exigência de planejamento é essencial e é claro que a administração pública nem sempre toma em vista os efeitos que podem e que devem ser considerados. No entanto, devemos ter em mente duas questões. A primeira é a dificuldade de você estabelecer planejamento de longo prazo quando, normalmente, os titulares do poder reputam que exercem o poder com cunho imperial. Ou seja, quando o sujeito toma posse, ele diz: tudo que havia antes de mim é ruim, é passado, vai começar o mundo comigo e vai acabar o mundo comigo também. Quando eu sair, é para deixar tudo destruído. Então, nessa concepção, é muito complicado você fazer planejamento de longo prazo. Como você fazer um planejamento de 5, 10, 15 anos no Brasil? É muito complicado. Então, você leva 2 anos para planejar uma licitação e mais 1 ano para contratar, obviamente a autoridade que foi eleita por 4 anos vai dizer: não me interessa isso. Eu quero fazer algo amanhã. Então, esse é um problema. E o segundo problema é a limitação do conhecimento humano. Ou seja, nem sempre o planejamento se traduz efetivamente numa realidade em virtude dos fatos supervenientes que se revelam surpreendentes, insuscetíveis de controle. Muitas vezes a gente vê decisão do TCU tal como se o planejamento fosse controlar os fatos do futuro. Não é assim. Em muitos casos, há surpresas, em muitos casos é impossível ter, mesmo com planejamento, a previsão de todos os fatos. O órgão de controle, portanto, pode exigir da autoridade competente que formule as estimativas. A difusão da exigência do estudo de impacto regulatório para os casos relevantes é uma necessidade. De todo modo, a existência do planejamento tem todas essas limitações que eu diria que são políticas no Brasil. Aliás, seria uma boa fazer estudo de impacto regulatório, uma avaliação de impacto dessa nova lei, né? Seria uma boa ideia. Bom, muito obrigado. Vamos para a segunda pergunta, né? Inclusive que envolve um tema que foi debatido ontem, né? Nesse painel sobre licitação de ontem, que é o tamanho desse PL, né, professor Marçal, que o senhor tocou aí, e a quantidade de normas gerais, eu diria não só de normas gerais, mas de questões específicas, né? O legislador aqui agindo como um petulante, diria assim, invadindo aquelas especificidades, né, que devem ser deixadas para estados e municípios, porque se trata aqui de um tema de competência concorrente, de acordo com o artigo 24 da Constituição. Então, essa pergunta é muito interessante porque envolve essa questão, e ela obteve muitos votos, né? A pergunta é a seguinte, professores: no país de tamanho continental, com mais de 5.000 municípios, falar em gestão de risco e programa de integridade de forma generalizada não é utópico e de efeito meramente formal? E continua: a nova lei é excessiva em relação às normas gerais, na opinião dos senhores? Posso começar? Sim, bom, nós vivemos um federalismo esquizofrênico. Esse é o modelo de Estado brasileiro. A gente quer ser uma federação, mas a gente não quer ser uma federação. A gente vai no sentido da descentralização e a gente quer a centralização. Então, esse projeto é mais uma demonstração disso. Nós temos, portanto, uma exacerbação das normas gerais, normalmente tomando em mente a União
e os grandes estados e os grandes municípios. Por outro lado, na nossa esquizofrenia, a gente produz uma regra como a da Lindbe, que diz que a gente deve tomar em consideração, quando for examinar os defeitos dos atos, as limitações que afetavam a autoridade que tinha de decidir. Portanto, nós temos toda essa situação. Acho que é isso que eu queria dizer. Mais que isso, o que nós podemos dizer? Vai ser o que tiver de ser. Vai exigir programa de integridade? Vai. E o município do interior do Alagoas, o município do interior do Mato Grosso do Sul vai fazer como? Do Paraná vai fazer como? Não tenho a menor ideia. Vai ter de procurar um livro de comentários à lei para dizer como que eu me escapo disso. Gente, assim, muito cá entre nós. Muito, assim, um ambiente íntimo. As nossas respostas sempre elas são legislativas. Sempre se vem com essas soluções como elas sendo a grande solução para um grande problema. Isso foi com a Lei 8666. A Lei 8666 ela surgiu exatamente da história dos marajás e daquelas discussões envolvendo o governo Collor, que era um pouco antes, o governo Itamar, foi tudo na mesma época, e o que se nós formos buscar nos anais do debate da Lei 8666, ela veio como grande instrumento para fazer frente à corrupção. A Lei 8666, ela tem a mesma estrutura do Decreto-Lei 2.300. A Lei 8666 segue a mesma lógica de superlegalização, de detalhamento, e pior, a gente vem piorando, né? O 2.300 ficou ainda mais detalhado na 8666 e ficou agora ainda mais detalhado nesse projeto de lei, e assim será daqui a 10 anos e assim será daqui a 15 anos. A gente teve uns sopros em algum momento, foi o pregão, que foi uma regra que veio com 15 dispositivos, e aí ele foi testado só na União, e foi aquela grita, aquela discussão geral. Depois veio o RDC, que também trouxe alguma atualização, mas também seguiu uma lógica muito própria da 8666. Eu acho que a gente vai ser otimista demais se a gente imaginar que alguma coisa vai ser diferente do que já seja. Por que vai ser diferente se tem sido a mesma história desde 1986, do Decreto-Lei 2.300? Eu não acredito nisso. Professora Cristiana, quer fazer algum comentário? Nossa. Não, Vera, eu não sou tão pessimista assim, não. Não. Eu acho que o PL avança muito. Eu acho que realmente não é esta lei ou qualquer lei que vai resolver os nossos séculos de problemas, mas acho que, na medida do possível, cabe à lei, sim, redirecionar as contratações públicas. Então, veja uma série de avanços. Veja que a gente conversava sobre isso, a melhoria no tratamento das sanções, o fato de se olhar para o atraso da administração pública com um pouco mais de crítica, o fato de se prever uma fase de planejamento um pouco mais avantajada. Agora, evidentemente, não é esta lei que vai resolver tudo, e nós vamos sempre reunir condições de fazer críticas a esta lei ou qualquer outra. Não é aqui nem em nenhum outro lugar do mundo. Então, eu sou mais otimista que você, amiga. Então, ela traz mais colágeno. A lei traz colágeno. Ela traz, gente. Para usar uma palavra que nos é muito Vocês estão cara, falando né, sobre o Vera? assunto que... Já que nós estamos aqui em petit comité, né? Ela traz, de fato traz, mas não é uma renovação completa. Seria bom se a gente tivesse uma renovação efetiva do formato inteiro dela, seria muito mais interessante. A gente acha que perde a oportunidade e a gente usa o processo legislativo para legitimar interesses. E, claro, tem coisas positivas, eu não estou dizendo que não, mas é que a gente continua no mesmo caminho e dando a nós esse enorme trabalho para o professor Marçal, que vai escrever mais 1.800 páginas, e como se isso fosse ser transformador na nossa vida, e acho que não será. Agora, uma coisa que o professor Marçal falou que eu acho que é interessante que a gente pense, e eu já escutei isso, enfim, numa conversa bem privada dentro de um certo Tribunal de Contas, e isso vale para qualquer outro órgão, não é um problema só dos Tribunais de Contas, é exatamente a quem interessa a burocracia nas contratações. Porque se nós todos chegamos a um acordo de que evitar essa burocracia poderia significar um menor risco de corrupção, poderia significar um ganho de tempo, um ganho de eficiência em última análise, a quem interessa isso? A alguém interessa a preservação
de toda uma estrutura burocrática. Isso serve para o ambiente de contratação pública, mas isso serve para qualquer outro ambiente estatal em que a gente identifique que há etapas, às vezes, demais, desnecessárias para se chegar ao mesmo resultado. Isso também é realmente uma pergunta importante a ser feita. Não que eu seja a favor da eliminação total, não é isso. Não acho que é possível a gente pensar sempre com a lógica do privado, porque privados não somos, mas que realmente a gente tem adereços, ornamentos, às vezes, desnecessários, é fato. Tudo bem. Bom, vou encerrar o nosso painel. Antes, eu gostaria de anunciar para os senhores o lançamento de um livro, é Direito Administrativo Sancionador, vai ser agora, estudos em homenagem ao professor da PUC São Paulo, nosso grande mestre, Celso Antônio Bandeira de Mello, coordenador desse livro, José Roberto Pimenta Oliveira. Temos alguns colegas aqui que publicaram artigos, inclusive tem um artigo muito bom aqui do nosso amigo procurador lá do nosso estado do Espírito Santo, Péricles Ferreira de Almeida, sugiro a leitura. Né? Bom, uma notícia não muito boa, eu contratei o professor Edgar para fechar esse evento, né, com uma nova canção, né, Emoções Licitatórias. Né? Ele falou para mim que compôs essa música, ficou de vir, mas até agora não apareceu. Né? Não honrou com o contrato. Né? Então, encerro o evento, encerro o painel, agradecendo... Não, evento não, o painel, mas eu consertei. Encerro o painel, agradecendo aqui penhoradamente a presença do professor Massal, Justin Filho, da professora Cristiana Fortini e da professora Vera Monteiro, e agradeço imensamente a presença de todos os senhores aqui. Um abraço, felicidades para todos.